Seja bem-vindo, Renato. Olá a todos. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de participar do podcast com Claro. você. Muito bacana mesmo. Meu instrumento principal é o violão, mas eu estudei piano clássico porque na faculdade, como eu estudei composição musical, eu fui obrigado a estudar piano. É, normal. É normal. Eu gosto do piano, mas acho que faz mais de 3 anos que eu não pratico piano. 3 ou 4 anos que eu não pratico. É, Então já nem posso mais dizer que eu toco. eu estou na mesma situação, mais ou menos, com o piano hoje em dia. Mas, Renato, você é músico e eu te descobri através do seu site, que é Learning Brazilian Guitar. Você tem um curso ensinando estrangeiros. Eu imagino que a maioria dos seus alunos são estrangeiros, né? Sim. Mas você explica como tocar músicas brasileiras e o estilo de violão brasileiro para estrangeiros. É super legal. Mas pode contar para nossos ouvintes um pouco sobre quem você é e sua história com a música, e sobretudo com a música brasileira. Ok. Eu comecei a tocar violão muito cedo, eu tinha 7 anos de idade. Meu pai tocava um pouco de violão, meu avô tocava um pouco de violão, e eu via e ouvia eles tocando violão e tive vontade de aprender. Comecei assim por conta própria, o que a gente chama de autodidata, e fui aprendendo muito ouvindo discos, os discos que existiam em casa, né? Sim, na Depois de época muito... que ainda existia discos, né? Sim, sim, na época que existia discos e isso foi em 1975, 1975. E Sim. aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo. Eu não sei nem explicar muito bem como eu aprendi, mas, segundo minha mãe, eu passava horas e horas com o violão dentro do quarto tentando tocar. O meu interesse por música brasileira é interessante porque está no meio desse processo, porque os discos que existiam em casa eram de música sertaneja, que Aham. é parecido com country music, É, né? é. E só que não é o sertanejo de hoje, é um sertanejo muito mais antigo, diferente, né, É, do que... sertanejo de hoje é uma coisa bem diferente. Que Sim, sim, não sou sim. muito fã, não. Então, eu acho que os estilos hoje em dia eles estão um pouco plastificados, a gente costuma usar essa Exatamente. expressão, sabe? Então tudo é Aquele muito sertanejo parecido. pop que... Isso, É, isso. Eu não reclamo de quem gosta, não tenho nada contra quem gosta e tudo bem. Acho que tem que ter espaço para todo mundo. Mas enfim, numa noite em que estava passando um show na TV do Toquinho e do Vinícius. uhum, E eu já estava na cama, praticamente dormindo, adormecendo, começando a dormir, mas eu tenho um irmão mais velho, ele foi lá e me acordou para que eu visse, para que eu assistisse um pedacinho do show, porque o Toquinho é um sim, grande violonista, né? sim. E E só eu, para eu saber também, nossos ouvintes, Toquinho era somente tocava violão, né? Ele não cantava. olha, ele estudou violão clássico, então, até onde eu sei, ele era um violonista, que de repente, acho que junto com o Vinícius, mas eu não tenho certeza absoluta sobre isso, acho que junto com o Vinícius é que ele começa a compor Uhum. e cantar também, né? Mas, pelo que eu saiba, a formação dele é de violão clássico. Legal. É somente porque é um nome que eu sempre vejo, tipo, nas Uhum, sim, músicas mais famosas do Brasil, sempre é sim, tipo Vinícius e Toquinho. sim, Toquinho sim. sempre aparece, né? Hum? Sim, eles fizeram uma parceria que durou muito tempo. Tem vários discos chamados Toquinho e Vinícius sabe, volume um, volume 2, volume 3. De vez em quando tinha algum show que era gravado ou a própria emissora de TV preparava o teatro e fazia uma transmissão ao vivo do show, né? Uhum. E eles têm muitas, muitas músicas, né? Que é uma coisa interessante, que já não, se a gente fosse ser muito preciso, já não seria mais tão bossa nova. Tem a ver com bossa nova, mas tem uma pegada mais de samba, um pouquinho assim, sabe? É, Na música que eles compõem. Mas enfim, meu irmão me chamou, eu comecei a assistir e fiquei encantado de ouvir aquele som que eu não tinha ouvido antes, até então. sim, Que era sim. uma maneira diferente de tocar, né? E eu comecei a ficar curioso a respeito disso. Não tinha discos em casa, por sorte meu irmão era mais velho,
Uhum. começou a trabalhar logo e comprou alguns discos de MPB, que é o que a gente, que é uma coisa muito estranha, não sei, acho que para quem não é do Brasil, quando a gente fala MPB, quer dizer música popular brasileira, É, é uma coisa estranha, porque isso tem dois significados para nós. Tem a música popular brasileira, que é a música em geral, que é conhecida, ou seja, que vem do povo, sim. mas tem essa sigla, virou uma sigla para um movimento musical, para um conjunto de músicas, pelo menos, né? Exatamente, é uma coisa que eu sempre vejo nas minhas aulas de inglês, quando eu estou falando com um aluno sobre a música. Eu falo, por exemplo, what kind of music do you like? E eles querem falar MPB, mas eles Uhum, falam tipo MPB? Vocês falam uhum, isso? É tipo, não, não, não falamos não. uhum, Então é uma coisa curiosa. uhum. Então, é uma coisa estranha mesmo, mas enfim, e aí eu comecei, depois que meu irmão trouxe o primeiro disco de MPB que eu ouvi realmente inteiro foi do Milton Nascimento. Que é um clássico, um gigante, né? Eu adoro, né? Gosto Também. realmente demais, assim, das músicas do Milton. E realmente, durante muito tempo, foi um aprendizado meio autodidata, com essa coisa de ouvir e tentar tocar. Só muito depois eu estudei violão clássico, mas aí nessa época que eu fui estudar violão clássico, isso foi em 87, 88, eu já tocava Baden Powell, eu já tocava Paulinho Nogueira, e era tudo de ouvido. Sim, Então, sim. isso me ajudou muito em relação à percepção. Depois fui estudar composição, enfim, né? E já tinha uma carreira, assim, como músico e começando uma carreira de professor, né? Então, Ótimo. basicamente é isso. Hoje em dia eu continuo dando aulas, né? Eu gosto muito mais hoje em dia de dar aulas do que de fazer shows. Entendi, entendi. Então, sua história com a música brasileira parece uma coisa bem orgânica. Sim, sim, sim. Que legal. Foi bem natural, né? Eu acho que isso não é que com toda certeza alguém que nasça numa família musical vá ser músico, mas Sim. a chance de gostar, de apreciar música aumenta, né? Sim, Por causa da muito, exposição, muito. né? Por exemplo, na minha família, o meu pai sempre estava escutando música, tipo classic rock, tipo Uhum, também o rock and roll do sul dos Estados Unidos, uhum, mas ele nunca tocava. E uhum. minha avó e minha mãe, eles tocam um piano. Então, música sempre estava tocando na casa. E daí, também não lembro exatamente quando eu comecei ou como eu comecei, mas estava aí, então eu peguei Olha um pouco. que bacana, muito parecidas as histórias, né? Sim, sim. Muito bacana. Bom, uma pergunta que eu queria te fazer, Renato, é a relação que os brasileiros têm com a música, para mim parece bem diferente comparado com o americano. Por exemplo, talvez nessa geração mais jovem é um pouco diferente, mas com certeza, com sua geração, é, a música brasileira é muito, muito importante pela cultura. Você Uhum. acha? E eu acho até um pouco mais importante comparado com a cultura americana. Tipo, a gente tem rock and roll, mas se você vai falar mal do samba ou do Vinícius, é uma Uhum. coisa perigosa no Brasil. Você concorda com isso? Então, eu concordo que sim, que se você falar mal do Tom Jobim ou do Vinícius, alguém vai reclamar. Eu concordo com isso. Mas também depende muito do meio musical em que você está. Eu acho o seguinte, que é claro que isso é uma análise difícil, porque eu não conheço a música do mundo, né? Mas Sim, o que eu percebo, na minha opinião, é que o que faz a música brasileira ser tão rica para nós brasileiros é que a qualidade, principalmente das letras, é muito boa. é Então, poesia. assim, é poesia, né? E poesia com profundidade. Sim, Porque a gente tem vários tipos de poesia, né? Mas quando você pega, por exemplo, existem alguns letristas brasileiros, Aldir Blanc, Paulo sim, César sim. Pinheiro. Aldir Blanc
escreveu muito com João Bosco, né? Com João Bosco, nos últimos tempos com o Ginga, que é um Sim, carioca sim. fantástico também, Paulo César Pinheiro também. Paulo César Pinheiro foi marido da Clara Nunes, que foi uma cantora de samba com muita influência africana na década de 70. Muito boa cantora. É, E assim, existem outros. Chico Buarque, claro, todo mundo fala sobre o Chico, né? é, Mas que quando você lê as letras das músicas, é impressionante a maneira como eles conjugam as ideias. é. Não é uma coisa superficial e nada contra a superficialidade na letra, mas não é assim, eu te amo porque você é bonita e porque os seus olhos brilham. Não é só isso. É muito mais complexa. É uma coisa que não vejo muito nos Estados Unidos, é essa ideia de ter um compositor, ou quer dizer, uma letrista, alguém que escreve a letra, e também outra pessoa que canta e que toca. Eu acho Uhum. mais nos Estados Unidos é tipo, você tem o Bobby Dylan, que ele escreve, ele canta, ele faz tudo sozinho. Sim. Sim, acho bem diferente no Brasil. Eu não conheço como as coisas funcionam nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que na maioria das vezes aqui acontece a mesma coisa. Eu acho que parcerias existem também nos Estados Unidos, devem ser comuns as parcerias, não? Sim, sim. Mas existem alguns casos específicos que o letrista ocupa um papel muito importante na composição da música brasileira, né? Isso é verdade, isso Exatamente. acontece. Né? Assim como aconteceu a gente estava falando do Toquinho e do Vinícius, né? O Vinícius era o grande letrista, né? Sim, Da história. Mesma sim. coisa com Baden Powell e Vinícius, que tem algumas músicas, né? Então, os afro-sambas. O Baden era a parte musical e o Vinícius era a parte poética, né? De letra e tudo mais, né? Exatamente. É impressionante como Alex e eu, a gente acabou de fazer um episódio sobre Vinícius. É impressionante como esse cara, ele fez tudo, tudo. Como Sim. ele era compositor, é, ele canta, ele toca, ele faz tudo. E é interessante, né? Porque, por exemplo, existe uma música que chama Valsa de Eurídice, Uhum. que o Baden toca no violão com um arranjo para violão solo. E que muita gente acha que é do Baden. E não é, ela é só do Vinícius. Essa música é só do Vinícius. Caraca, Não é nem uma sabia. parceria. É, Pois é. Valsa de Eurídice é uma música só do Vinícius. Ele compôs melodia, letra e o Baden fez o arranjo que ficou super conhecida, né? No repertório dele, porque ficou muito bom. A música é muito boa, o arranjo é muito bom. é interessante que às vezes a fama acaba com outra pessoa. Sim, sim, isso é uma coisa engraçada hoje em dia. Eu não sei como são as coisas aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, quando você procura, por exemplo, por uma música do Google, muitas vezes você vai encontrar o nome da música e o nome do cantor, e você tem que procurar bastante na internet para encontrar o compositor. Sim, sim. Muitas vezes você tem que procurar, realmente, às vezes não encontra. Por exemplo, com esse projeto de ensinar música brasileira através do site, eu tenho obrigação de colocar as informações mais precisas possíveis, né? Então, Sim, sim. algumas músicas você fica procurando, 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 sabe, por horas. É E uma depois coisa. tem que confirmar, né? Mas é engraçado isso que você falou. Realmente existe. Tem uma frase que não é uma coisa talvez muito comum brasileira, mas que eu costumo dizer que existe o fato e a interpretação do fato, que é o que aconteceu e o que se acha que aconteceu, né? É o fato que é o que aconteceu também a história, tipo Isso, a lenda, né? isso, né? Bom, Renato, somente porque a gente acabou de fazer um episódio sobre o Vinícius, você tem Uhum. uma música ou algumas músicas que você recomendaria para nossos ouvintes do Vinícius? Olha só, Vinícius, tem uma lista aqui. Eu sei Não, é que é uma porque, pergunta difícil. sim, por exemplo, Valsa de Eurídice é uma maravilhosa, né? Tem todas as parcerias que ele fez com o Tom.
que são várias, né? É claro que, assim, quando falar de Garota de Ipanema é um clichê, né? É. Mas existem aqui várias e várias músicas do Vinícius que são maravilhosas. O Vinícius, inclusive, ele é muito conhecido pela Bossa Nova, ele é muito conhecido pela parceria com o Toquinho, mas não sei se vocês sabem, ele fez músicas para criança também, músicas infantis. Não sabia. Fez músicas infantis, muito interessante. Que legal. Que foi um CD chamado A Arca de Noé. Ele compôs músicas com o Toquinho canta as músicas, se eu não me engano são 2 CDs, e são músicas para crianças, né? Que legal. Então, Isso seria ótimo para aprender português também, imagino. Sim, por exemplo, existe uma música que é só dele, que faz parte desse projeto, que chama A Casa. E é uma música para criança. Se você quiser, eu posso ler. A letra é pequena, curtinha. A letra diz o seguinte: era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela. Não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Você conhece a rede de dormir que existe no Nordeste, sim. muito comum? Não tinha hammock. parede para prender. Isso. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Essa é a letra da música, super curtinha. Muito boa. Sim, né? E é uma valsinha, assim, é muito, muito bacana, muito legal. Eu não sabia, mas seria perfeito para alguém que está começando com o português, uma música mais simples, né? Sim, acho que sim. Principalmente, assim, acho que se procurar na internet, Ótimo. vai encontrar com certeza, né? Principalmente se digitar Vinícius de Moraes, A Arca de Noé. Perfeito. A Arca de Noé vai encontrar com certeza essas letras, que são bem simples, né? Talvez em um outro episódio eu te passo depois, mas tem várias recomendações, por exemplo, Luiz Gonzaga são letras simples, existem músicas brasileiras que têm letras mais palatáveis, né, para quem está aprendendo, eu acho. Ótimo. O português. Ótimo. Então, falando do Vinícius, você mencionou Tom Jobim. Um dia a gente vai fazer um episódio sobre o Tom, mas eu acho que por agora você deu a gente muita informação sobre como você começou com a música e também um monte de dicas que eu não sabia sobre, Que bacana. sobre esse negócio de Vinícius e Toquinha com o... Qual foi o nome do disco? Para crianças? A Arca de Noé. Que legal. A Arca de Noé, que tem a história bíblica, né, da Arca de Noé, Sim. que salva todos os animais, enfim, né? É uma historinha. Então tem a casa, tem cachorrinho. Eu não lembro direito o nome das músicas. Faz muito tempo que eu ouvi esse CD. Vou Né? procurar agora. Mas é muito bacana. É muito bacana. Bom, Renato, se nossos alunos estão interessados na música brasileira e especialmente no violão brasileiro, eles querem aprender mais, como eles podem te achar? Tá, bom, a maneira mais fácil é ir direto para o meu website, que é o learningbrazilianguitar.com. E lá, chegando lá, você tem todas as informações, né, para você se associar como membro. Então, você tem lá os preços. O que eu posso dizer de antemão é que, assim, as videoaulas são gravadas com 2 câmeras, enfim, né? Eu tento mostrar mão direita e mão esquerda o tempo todo, tem a partitura, e eu procuro ser bem detalhista na maneira de explicar cada parte da música. Mas acho que é isso, é ir direto para o website, a parte mais fácil mesmo. Ou se digitar no Google Brazilian Guitar Lessons, provavelmente vai aparecer lá também. Sim. E, bom, vou adicionar alguma coisa em inglês. Just a disclaimer, I am currently doing Renato's course at learningbrazilianguitar.com, and it is really awesome because I played guitar for a long time, but learning Brazilian guitar, totally different thing. Like the rhythms with your right hand and your left hand, and the quality of his videos and the course, it's really fun, and it's really good. So definitely check it out at learningbrazilianguitar.com. And Renato, a gente vai
ter mais episódios com você, espero. Maravilha. Perfeito. Vou ficar muito feliz de participar, pode ter certeza. Beleza. Então, falou, Renato. A gente se fala logo. Grande abraço para os seus ouvintes e para você. Tchau. Tchau.